Olá, tudo bem com você? Me chamo Caíssa, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e em relacionamentos. No último vídeo estive falando sobre negligência parental e hoje eu vou abordar o tema abandono parental, que é quando um dos responsáveis pela família acaba deixando a sua família, abrindo mão, se separando definitivamente desse contexto e desse convívio familiar. E como sabemos, assim como a negligência é uma espécie de abandono de corpo presente, aqui vamos falar do abandono propriamente dito, que é quando é tirado, do contexto familiar não só a presença, mas a convivência, mesmo que seja por outros meios de contato, e isso passa a não existir mais. E, obviamente, o abandono também, ele é gerador de traumas e traz consigo uma série de más consequências que pode perdurar a vida toda de quem sofre com o abandono. Como diz um psicanalista, ele que deu início aí a uma teoria chamada teoria do apego, muito famosa entre os profissionais de psicologia, John Bowlby, ele vai dizer que o abandono é um gerador de grande tristeza, angústia e raiva. Mas sabemos que não é só isso, não se limita aí. Já na infância conseguimos perceber uma série dessas características. A criança costuma, por exemplo, ficar sempre em estado de tensão. Ela nunca consegue relaxar. E isso, obviamente, vai desencadear uma grande ansiedade. Além da ansiedade, o medo vem junto e a insegurança também. Em especial, o medo a respeito do próprio abandono, o medo de ficar só, aquele medo de ficar no escuro, de se sentir sozinho, distante, dos seus pais, dos seus responsáveis. Também a questão da autoestima fica muito prejudicada, desenvolvendo no sujeito aí uma autoestima baixa. Além do mais, podemos ver outras características como a impulsividade, os ciúmes, a agressividade, que pode apresentar em relação às crianças, de que maneira, quando a criança fica extremamente irritadiça, ela passa a fazer birras, manhas, quebrar objetos, brinquedos. Isso não é só uma forma de chamar atenção, mas também é um sinalizador de que ali naquela criança existe uma falta. E somos nós, adultos, que precisamos olhar para isso com empatia e perceber que não se trata apenas de um chamar a atenção qualquer, mas um prenúncio de uma falta que a gente precisa estar ali para se responsabilizar e atenuar aí esses prejuízos. Sem contar com as mudanças rápidas, repentinas e dramáticas de humor. Quando não, o próprio afastamento, isolamentos, comportamentos que podemos dizer que são comportamentos antissociais. E às vezes ficamos, enquanto pais, pensando ou somos às vezes levados a pensar por causa de outras pessoas que aquela criança tem autismo, quando na verdade pode ser apenas uma amostra aí de uma criança que está sendo vítima de abandono. Sobre essa questão do isolamento, temos que estar atentos, porque o isolamento vem junto com a apatia e essa criança corre o risco de estar desenvolvendo aí um transtorno de depressão. Então, muito cuidado e atenção para isso. Existe um outro ponto muito importante, que é a intolerância à frustração. Crianças e até mesmo adultos que sofreram ou sofrem com o abandono, eles têm muita dificuldade de lidar com as frustrações. E diante das frustrações, eles acabam não tendo domínio próprio e tendo atitudes impulsivas e muitas vezes até mesmo violentas. Vimos aí algumas características muito evidenciadas na criança que sofre com abandono. E a criança que sofre esse tipo de violação, se ela não tem as suas necessidades atendida, se ela não for acolhida e bem cuidada, muito possivelmente todas essas características aí, elas serão intensificadas e perpassadas
para outra fase, que é a fase da adolescência. Também, e de novo, se não forem tratadas, elas podem perpetuar até a fase adulta, assim como eu já falei lá na negligência que acontece. E como podemos ver aí, o abandono não só afetará o desenvolvimento ótimo, né, da criança ou do adolescente, mas também pode gerar uma série de outros problemas, inclusive transtornos psicológicos como a depressão, a ansiedade, alguns também de personalidade, como por exemplo o borderline, pode ser um fator de risco, né, para esse tipo de transtorno e também até para o próprio narcisismo, que é algo que está muito em pauta, estão no tempo de hoje falando muito, né, a respeito do narcisismo. Então pode ver que uma pessoa narcísica, né, ou que sofre com esse transtorno, digamos assim, muito provavelmente ela carrega consigo esse sentimento aí de abandono que reverbera. Se essa criança, então, ela não é tratada, o que vai acontecer? Que essas características, elas vão refletir lá na fase da adolescência e também na fase adulta, se também na adolescência não for tratada. E algumas dessas características que podemos perceber com muita nitidez nestas fases são: para começar, fica evidente que existe ali uma identidade ferida e fragmentada. E para além dessas características já citadas aqui, o abandono nessas fases pode ecoar, levando a pessoa vítima do abandono a ter muita dificuldade em lidar com os problemas, com as adversidades da vida, gerando nelas também um sentimento de grande desesperança. Elas passam a não mais acreditar nem mesmo em si próprias. Elas passam a ter grande dificuldade de interpretação, grande dificuldade de interpretar fatos e situações. Isso acaba ferindo muito a questão da comunicação, porque vira e mexe, ela acaba distorcendo tudo que ela recebe e tendo a dificuldade também de comunicar aquilo que ela quer ou precisa. Então, por vezes, tem problemas dentro dos relacionamentos, justamente porque a comunicação passa a não ser tão fluida, ou pelo menos é uma comunicação confusa. Aparece aí um sentimento de desconfiança que o controla, não só uma desconfiança, né, sobre si, mas também uma desconfiança sobre o outro, e isso cada vez mais interfere e fere a autoestima e a autoimagem desse sujeito, a forma como essa pessoa se percebe e também percebe o mundo. Junto a isso, o sentimento de desvalor, de despertencimento, de desmerecimento, e tudo isso, né, ao longo do tempo, somado, vai acabar trazendo outros prejuízos. Em especial, prejuízos quanto aos relacionamentos sociais e amoroso. A pessoa começa a apresentar, então, uma debilidade, né, de conexão e de afeição. Então, pode ver que é uma pessoa que costuma, né, ter dificuldade de falar das suas emoções, dos seus sentimentos. Possa ser até que ela não seja uma pessoa fria, mas costumeiramente a gente acaba vendo que pessoas que sofreram com abandono, elas são realmente frias. Algumas não, algumas só usam uma máscara para demonstrar essa frieza apenas como uma forma de autodefesa, porque elas têm receio, têm medo, né, de serem machucadas, então cria-se uma capa. Podemos perceber, por exemplo, que pessoas que aparentam ser muito arrogantes, muito provavelmente elas carregam dentro delas aí uma grande falta. Elas criam máscaras para fazer o outro, né, convencer-se que ela é uma pessoa segura, forte, com boa autoestima, mas na maioria das vezes não é nada disso. Então, pode ver que pessoas que costumam aparentar ser uma pessoa arrogante, que na verdade nem sempre é aparentar, ela é mesmo, mas isso é, na maioria das vezes, só uma
autodefesa em função de um trauma que ela viveu, em função de uma falta gerada aí pelo próprio abandono. Ainda no âmbito dos relacionamentos, essas pessoas costumam apresentar pouca empatia, grande impulsividade, ciúmes, possessividade, controle, né, do outro. Às vezes ela não tem controle de si mesma, não consegue gerir os seus próprios comportamentos e suas emoções, mas a maioria delas querem sempre controlar o comportamento do outro. Aí é que entra, por exemplo, os relacionamentos tóxicos, né? Pessoas que sofrem o abandono correm muito risco de acabar entrando dentro de relações tóxicas ou relações superficiais. E na maioria delas, ele não é a vítima, não. Ele acaba sendo o algoz, a pessoa que gera o problema para dentro do relacionamento. Tudo isso acaba gerando uma série de prejuízos e trazendo impactos profundos sobre a vida social, sentimental, relacional desse indivíduo que sofre ou sofreu com o abandono parental. Muitos, assim como na negligência, acabam, como eu já disse, entrando em relacionamentos superficiais ou tóxicos, quando na verdade nem sempre ele vai ser a vítima, ou simplesmente tendo uma atitude de esquiva, se afastando dessa possibilidade de se relacionar por conta dos seus medos e como um ato de autodefesa. E esses impactos não se dá só sobre os relacionamentos amorosos, não, mas também se dá nos relacionamentos interpessoais de todos os tipos, seja familiar, seja social, com os amigos. As pessoas podem vir a sabotar todo e qualquer tipo de relacionamento que ela possa ter, como forma, já disse, de se autodefender. Há um detalhe: a instabilidade, a inconstância, a procrastinação são também características que podem estar sempre presentes na vida de uma pessoa que sofreu ou sofre com abandono. Não suficiente, o abandono parental, ele fere o ego de uma forma drástica, de modo que a pessoa que está nessa fase da adolescência para a fase adulta pode apresentar características tais como a automutilação. Então a pessoa começa a se machucar por conta dessas crenças, desse sentimento de desvalor, de baixa autoestima, de desmerecimento. Não só isso, podem apresentar um comportamento muito desafiador, comportamentos que levam às vezes ao vício, a atos delinquentes e também a algumas disfunções e problemas com a sexualidade, como por exemplo a promiscuidade. Então, como podemos ver, o abandono parental, ele pode fazer estragos na vida de uma pessoa e a gente precisa estar preparado e sempre de olho aos indícios. Não negligencie, não ignore as nossas crianças e adolescentes. Antes, acolha-os, incentive-os a expressarem sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos e valide-os. Se você é um adulto que sofreu com o abandono, não importa de quem, deixa eu te dizer, princípio esse que é muito importante para que a sua vida volte a fluir, que é o do perdão. Aprenda a perdoar aquela pessoa que te causou esse dano, que gerou essa falta em você. A partir do momento que você perdoar, liberar outra pessoa, você também estará livre para viver a sua vida da melhor forma possível. Não permita que os reflexos do abandono continuem dominando a sua vida e te impedindo de ser feliz. E se for o caso, procure uma ajuda profissional. Procure um psicoterapeuta de sua confiança que ajude você aí a trilhar um caminho de autoconhecimento e que ajude também a você perceber, enxergar a verdade da sua realidade. Viva consciente, perdoe. Tratar essa falta aí, eu sei que não é fácil. Mexer nessa ferida, eu sei que vai doer, mas o final vai valer a pena. Ferida tratada é ferida curada.
Tratar essa dor aí vai requerer muito de você, disciplina, compromisso e muito autocuidado. E eu sei que no final, com certeza, este movimento que você fizer em torno de você, da sua vida, essa busca pela sua cura, vai lhe trazer bons frutos e um grande benefício. Vai lhe trazer liberdade, vai lhe trazer satisfação e fluidez na sua vida para que você possa conquistar novas coisas, viver a sua prosperidade, não só na vida material, mas também na vida sentimental. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você possa ter aprendido algo com ele e que aquilo que você aprendeu, que você possa colocar agora em prática. Aproveita, curta esse vídeo, comenta, compartilha e até a próxima.